aparecer aqui. Estamos entrando na história, né? Tá começando o Arena Livre Podcast. Bruno Porciúncula, meu co-host, meu parceiro, lá no arenalivre.com. E deixa eu só apresentar logo o convidado, né? Para depois a gente falar sobre aquelas coisas de todo o podcast. Diogo Andrade, da Triação, muito obrigado por vir aqui. A gente vai falar muito sobre corrida de rua, é o tema do nosso programa de hoje. Eu que agradeço aí essa oportunidade e com certeza a gente vai ter boas temáticas para a gente poder estar conversando e desvendando aquela história, né? Corrida, metas e mitos aí para a gente poder Exatamente. bater um papo. Então deixa eu convidar você a curtir aqui o nosso canal, deixar o seu joinha, deixar o seu like. A gente vai tratar de vários assuntos aqui, você já pode deixar comentário aqui, pedindo temas para os próximos programas, pedindo entrevistados para os próximos programas. O importante é a gente fazer com que essa mensagem chegue a todo mundo. Esse é um programa focado em saúde, bem-estar e esportes. Então a gente vai falar sempre, né, Bruno, sobre esses três temas. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem mandar para a gente, que a gente também vai trazer convidados para sanar suas dúvidas. Exatamente. Vamos falar também, não só da questão esportiva, né, mas também da parte clínica, falar da parte nutricional. A gente vai abranger vários temas aqui. E aí, para começo de conversa, a gente vai falar sobre, eu acho que foi o assunto de 2025, né? As corridas de rua, como elas deram a virada, elas já estavam crescendo e deram a virada agora. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar sobre você. Como é que o esporte entrou na sua vida? Qual a primeira lembrança que você tem de contato com o esporte? Foi a capoeira. Capoeira? A capoeira me levou para praticar esporte, me levou para fazer universidade. Lado a lado ali um pouco da natação. A gente tive bastante essa familiaridade com a prática mesmo do esporte. Porque a atividade física a gente teria, aquele futebol, aquele baba que você tem ali da infância. Baba não conta. Baba exatamente. Não conta. Mas foi a capoeira e a natação. E onde você morava? Como é que foi? Onde eu morava, na Federação. Federação. Então você tinha muita gente que praticava a capoeira e você vai, né? E assim, o bacana é que ainda foi o esporte genuinamente baiano, né? Que é a capoeira regional. Então, é um esporte muito bom, por incrível que pareça, assim, de uma prática corporal. Acho que uns 4, 5 anos, aí você parava, voltava, mas com mestre Bimba, todo mundo faz capoeira que foi com mestre Bimba, né? Então, assim, é um esporte belíssimo. E fica aqui também uma temática em algum momento para a gente poder trazer, não só pela parte cultural, mas pela parte esportiva mesmo, de regras, de movimento corporal. Ela é fantástica, porque assim, enriquece muita gente, né? Então, assim, você aprende a cantar, você aprende a tocar e o próprio esporte em si. Acho barato que tem capoeira nas escolas, né? Sim. Tem algumas escolas que colocam aulas de capoeira. Perfeito. Semanalmente para as crianças, principalmente as crianças menores, né? Para ter esse entendimento, contato lá com o birimbau. Exato. É bom para coordenação motora, né? Ainda mais uma pessoa que está em desenvolvimento, como criança, adolescente, né? Poder praticar esporte e tocar birimbau, que nem eu sei hoje em dia tocar, imagine para uma criança. Né? E a criança vive essa experiência, né? Porque o professor passa isso, não só a parte da prática da atividade, mas também da parte cultural, da parte musical. Claro. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, a gente não deixar isso acabar, né, gente? E a partir daí você pensou em fazer educação física? Foi. Eu aí tinha colegas que já estavam no esporte e que iam para a universidade, aí tinha uns eventos de capoeira dentro da universidade, você vai conhecendo um pouco, né? E com o tempo também foi a natação. E eu sempre aí foi até meio precoce isso para mim, assim, porque eu acho que ali lá pela 8ª série, antes até do científico, eu ia dizer, eu quero fazer educação física. E foi muito fácil, não, assim, você a gente convencer, define a né? profissão muito cedo, né? 16, 17 anos, você já tem que escolher o que, é que você vai fazer, teoricamente, para o resto da vida. Mas aí você entra na universidade com uma perspectiva e vai vendo que a coisa vai mudando, né? Sim. De fato. E como se mudou muito hoje, devido a tudo que vem ocorrendo, em especial as plataformas de redes sociais, né? Tá bem complicado, como qualquer área está sofrendo, sim, né? Sim. Porque você tem produções de conteúdo com qualidade, mas você tem muita produção de conteúdo com coisa muito simplista, muito rasa e que atrapalha bastante. E já que você falou em qualidade, então, e produção de conteúdo, eu queria falar sobre os estúdios 585, né? Que é onde a gente está gravando aqui esse programa, esse podcast. Essa estrutura toda aqui montada, voltada para uma produção de conteúdo, né?
A gente tem uma gama de programas que são gravados aqui sobre diversos temas, sobre futebol, sobre esporte feminino, né, sobre automobilismo e agora esse novo espaço, né, sobre saúde, bem-estar e a prática esportiva, né? Como é que tudo isso se mistura no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? A gente tem os atletas de ponta e tem os atletas da outra ponta. O recreacional, né? Que tudo, o praticante tudo de esporte. Parte lúdica, Sim, né, das sim, crianças. Tudo tem sua importância, né? Não é só... E uma coisa interessante que você falou aí da saúde, do bem-estar, é que isso tudo vai resumir-se na qualidade de vida, né? Sim. Então, são coisas que são bem legais. E você chegou a dar aula em colégio? Como é que foi sua trajetória? Na educação física, o que eu trabalhei, né? Eu trabalhei em academia, trabalhei com natação e hidroginástica. Aí a natação e hidroginástica eu trabalhei muito tempo na piscina do Colégio 2 de Julho. Sim. A academia, não tem mais ela, que era a Academia Tony Grande no Canela. Tony Grande. E lado a lado isso aí eu fui montando esse projeto que hoje ele já tem, né, que é o Triação, ele já tem hoje 22 anos. Sim. E a gente foi montando isso aí. E Nessa vamos chegar lá época, no criação ainda, mas fala. você... hoje em dia eu estava vendo até que tem mais academia em Salvador do que farmácia, né? Não sei se você conseguiu... Eu vi uma matéria disso aí, uma chamada Você como dessa. educador físico, o que você acha desses números, né? Eu acho isso interessantíssimo, tá? Porque tudo que vinha fazer a gente se movimentar, sair, se afastar do quadro deletério, devastador que é o sedentarismo, ótimo. Agora que a gente, aí eu digo que a comunidade, que nós profissionais de educação física, porque vocês vão me dizer aí diversos nomes, mas eu sou professor de educação física. Sou coach, head coach, nada disso. Educador físico. Eu sou professor de educação física, minha formação é essa, esse é meu papel de intervenção na sociedade. É isso que a gente está precisando saber. Deixar isso claro para a gente mesmo. E receber essa pessoa nesses centros de saúde com segurança, com qualidade. Não é, se você é um diabético, um hipertenso, ou uma pessoa que tenha qualquer tipo de patologia dessa, que a gente tenha segurança, porque eles precisam praticar exercício. Mais do que ninguém, né? Exatamente, a gente precisa receber essas pessoas, assim como outros também, assim, tidos normais, vamos dizer dessa forma. Então, assim, que bom que está tendo e que tenham mais. A gente sabe que tem esses fenômenos aí de grupos de investidores que estão abrindo esses centros de academia. Perfeito, que venha e as pessoas precisam. Eu prefiro muito mais isso do que uma vida desregrada. Não que você não precise ter um lazer, e esse lazer possa que te leve para uma noitada, que você possa estar aí num bar, num restaurante. Não é isso que você não precisa ter. Mas eu preciso ter a ideia e parar aqueles jargões antigos, né? Eu sou estivador para pegar peso. Eu sou aquele cara do filme que falavam, né? Para ficar correndo. Não, gente, eu preciso fazer exercício. Eu tenho que me conscientizar, tenho que cuidar da minha saúde, que é importante. Perfeito, que venham cada E você, como educador, professor de educação física, é bom explicar para as pessoas que elas têm que ter cuidado, né? Porque às vezes, por exemplo, você vê na praia umas pessoas que estão fazendo atividade física, não sabe se o cara ali tem alguma formação, se não tem. Até nas academias mesmo, né? É sempre bom saber com quem você está trabalhando, quem está te orientando, para saber se realmente tem todas as qualificações para tal, né? Excelente pergunta. Hoje a gente tem um conselho de classe, é fácil você identificar por consulta do próprio conselho se aquela pessoa formou, se ele é regulamentado. Tem como ser pela internet mesmo checar? Tem. Você consegue ter o registro da pessoa, mas então já se torna isso mais fácil. Sim. Tá? Eu acho assim, hoje muitas vezes é enganado quem quer. Você fica ali 1 semana, 2 semanas, mas depois você vai tentar entender qual é a perspectiva daquele professor, aquele profissional que está te acompanhando, mas você consegue saber sim. E qual foi a evolução da educação física nesses últimos anos? Porque, por exemplo, eu me lembro que na minha escola, minha aula de educação física faça 50 polichinelos. Pega aí a camisa, vamos fazer um baba aí, cada um baleado. As meninas fazem baleado e os homens fazem futebol, jogam futebol. Tinha essa divisão e tudo. Hoje em dia parece que, eu não sou mais estudante há alguns anos, mas parece que está uma evolução muito maior, né? Nas próprias escolas. O que é que eu posso dizer assim? Para mim, aí você vai dizer, reserva de mercado e nossos telespectadores aí, ouvintes que sejam assim. Mas a disciplina que deveria ter um grau de importância lado a lado a qualquer outra de exatas, de humana, é a educação física. Isso é verdade. Tem um livro que é Corpo... Eu sei que Mente Desperta, alguma coisa assim. Eu tenho esse livro foi construído em cima do modelo educacional do Canadá.
E uma das coisas que eles trazem de lá é o seguinte, a gente vai já chegar na sua pergunta. Eles perceberam que praticar-se a educação física escolar antes das disciplinas de exatas, os alunos memorizavam mais, o aprendizado seria melhor. Aqui não, aqui por muito tempo, pode ter sido fruto também da gente, da nossa atuação, mas a gente era o quê? Ou desfile de 7 de setembro, tirando... o animador, muitas vezes era isso. Mas assim, o que eu quero dizer? Tinha escolas que tinham um projeto, um departamento que a gente chamava de DEF, Departamento de Educação Física, bem desenhado, com as ações bem definidas, e que você trabalhava o esporte na escola. Sim. Né? Utilizava aquela ferramenta ali para desenvolver tanto do ponto de vista cognitivo, quanto do ponto de vista físico, né? Toda aquela parte de coordenação motora que a gente sabe. Você tinha. Outras escolas não, que pode ter sido um pouco até da experiência de vocês. Eu, na minha escola, no antigo Colégio 2 de Julho, eu tinha. Primeira unidade você trabalhava atletismo, segunda unidade era algum desporto, você tinha uma coisa bem definida. Entendi. Tá? Não tive nada disso. Eu imagino que isso aconteça. Então, assim, agora, a grande evolução hoje da educação física foi cada vez mais, foi vindo com a ciência do esporte, com a pesquisa e mostrando a importância de você ter um professor de educação física, aí você vai, o personal trainer, ou o professor do clube de corrida, enfim, lado a lado com a saúde. Entendi. Com o atenuar de doenças, o lado a lado com a medicina, o lado a lado com a fisioterapia, você ter o mesmo grau de importância para qualquer desordem que um ser humano, um corpo, ele possa vir apresentar. E isso cada vez mais, né, vem ganhando espaço pela qualidade, pela qualificação dos professores. E até nas escolas? Não, a escola não, mas é numa perspectiva mais geral. Uhum. Na escola também, porque assim, o que é que você consegue na escola? Eu consigo inserir... Aí depende da escola também. Né? Exatamente, mas o que é que a escola deveria ser? Eu vou inserir ali, para aquela criança, a importância dele praticar exercício no futuro, ele ter o tempo dele. Porque assim, por trás na educação física escolar ali, eu não fui nenhum especialista, não trabalhei com a educação física escolar, mas precisei estudar isso daí. E tive excelentes professores que fizeram minha formação. E o que é se trabalhar ali? Atrás dos jogos, atrás das cantigas, você trabalha na criança ali diversos pontos, regras, Sim. O respeito ao próximo. E por isso que eu acho é um absurdo você dar um atestado para seu filho não fazer educação Rapaz, física. isso aí acontecia Não muito. faça isso. Atestado médico, e se você praticava outro esporte fora, Fora, fazer claro. aula de natação, você Não dava lá o atestado faça, e era aula deixa o vaga menino pra- exato, deixa o menino se movimentar. E faz uma coisa sociável, Sim, né? Com os Exatamente. colegas, né? Você falou aí da Sol Baba, tal, não sei o quê, mas eu lembro bem que não era só isso, né? Por exemplo, tinha lá, hoje é aula de handebol. Aí você tinha lá os fundamentos básicos do handebol, perfeito. você tinha que praticar com a bolinha de handebol, enfim. Aí no final dava lá 10 minutos para cada um. Isso, exatamente. Aí ia jogar 5 cortes com bola de vôlei, tinha os meninos que iam jogar basquete, ou a galera do Baba, né? As meninas também tentavam se inserir, pelo menos na minha época, né? Hoje eu sei que já é muito mais fomentado, Claro, e ainda verdade. bem mais funcional, mas na minha época era, estou falando aí de 30 anos atrás, né? Então, Era assim, as meninas no jogavam Baba... baleada, não, na minha os só jogava meninos baleada. se retavam quando as meninas iam pro Baba também. Eu estava ouvindo isso no rádio, inclusive, hoje, né? Como a gente viu a gente está vendo essa evolução, mudança. Pô, a questão. E é assim, o esporte como um todo, aí agora depende se é clube de corrida, se é Sim. triatlo, se é crossfit. São os aspectos biopsicossocial, né? Que ele traz pra gente, biológicos, psicológicos e sociais, que ele consegue inserir isso daí. É isso. É uma coisa até que a gente estava conversando antes, porque, por exemplo, muitas pessoas fazem uma crítica às corridas de rua. Porque fica assim, eu vou pagar para correr. Só que eu, por exemplo, às vezes participo de corrida de rua, porque para mim aquilo ali é uma coisa sociável, que você se diverte. Experiência, né, cara? Uma experiência, tipo assim, eu corro muito mais rápido na corrida de rua do que meu treino normal. Perfeito. Porque eu vejo a pessoa correndo e falo, pô, eu vou bater ali aquela pessoa, tal. Vejo outra pessoa correndo, você vai se animando, as pessoas incentivando em volta. Só que as pessoas criticam, né? Porque pagar... Se for pensar assim, você não vai jantar fora de casa, porque você tem que jantar em casa. Claro. Não vai deixar de fazer várias coisas, né? Perfeito. Tem O termo que eu usei, tem uma experiência assim que os organizadores eles buscam.
Exatamente. Aí tem gente que tem diversas estratégias, faz um circuito de 2, 3 ou até 4 provas no ano, aí você vai na uma, vai na outra. E isso, de uma certa forma, volto lá atrás, o que é que está me fazendo? Me fazendo cuidar e ter isso como meta. Que hoje é a corrida de rua, mas pode ser os games no CrossFit, ou um novo modelo que Beach vem, o tennis, Aerox, né, que tem tá o na Beach moda, Tennis né? aí. Você imagina a quantidade de pessoas que não faziam exercício. Faz uma pesquisa. Futebol, hoje Faz tem uma mulheres pesquisa fazendo e pergunta futebol, assim, quantos não faziam? E a gente tem que ter um outro olhar. Uma cadeia econômica, Sim. que isso também está desencadeando. Ganha. É mais profissionais, precisa trabalhar, e ganham as marcas que fazem os produtos, as coisas vão rodando. E através do quê? De o corpo em movimento, saúde e bem-estar, que eu acho que isso que é bacana. Sim, sem dúvida. Exatamente. Vamos voltar um pouquinho aí para a sua história. Você falou aí de Tony Granjo, né? Academia, antigamente era assim, praticar esporte, academia, musculação, né? Década de 90, 2000. E era o nome das pessoas, né? E era o Julião nome Castelo. Julião Castelo, Tony Granjo, Paulo Paulo Meira, Meira. né? Exatamente. Hoje já são as FITs da As vida, FITs, né? As grandes corporações com academias, 20, 30 academias por cidade. E você acabou fugindo disso aí. Né? Você e Paulinho, seu parceiro, seu sócio, parceiro de vida, né? No caso. Quanto tempo tem juntos? 20... Desde a faculdade? A gente se conhece desde a época da Tony Grande também. São aproximadamente uns 25 anos. Pois é. E aí vocês mudaram. Né? Vocês enxergaram uma coisa que era completamente diferente. A gente está falando de corrida de rua hoje aqui. Corrida de rua antigamente não tinha esse glamour que tem hoje, né? Deixa eu pegar aqui o livro da triação. Depois você me diz aí, Matheus, onde é que eu posso mostrar, né? Aqui nessa câmera aqui, né? O livro com a história da triação dos 20 anos, né? Isso. Escrito pelo querido Augusto Cruz. Cruz. E aqui ele conta a história de que antigamente corrida de rua era o seguinte, não sei se você sabe, você se inscrevia na Federação Baiana, você ganhava o número e corria as provas do ano todo com o mesmo número. Né? E você tinha aí assim, você correu, era o circuito, né? Você corria a primeira, aí na segunda você já não pegava um número, não. O número você já tinha, se você perdesse o número, você pagava R$5. E aí você ganhava, e assim, não tinha essa cronometragem da chipagem eletrônica. Eram 2 senhas ou 3 senhas, a depender do que você tinha. Aí você recebia 3 papelzinhos com seu nome, você largava no chão, ali o árbitro pegava, né? Mas assim, você está falando de provas que tinham, você mais caridoso, 500 pessoas, acabava-se rápido e você tinha que ir lá no Palácio dos Esportes, onde era a sede da federação, com o nosso professor Og, que fez um excelente, Og Rob fez um excelente trabalho. Então, assim, é normal, faz parte da evolução. Sim, sim. Mas dá uma saudade, sabia? Dá uma saudade. Você está aqui hoje, mas dá uma saudade daquilo. Uma nostalgia. Uma nostalgia. E olha que assim, quando nós chegamos, a gente já vê com um outro modelo. Isso já acontecia. Você já tinha treinadores antigos, os clubes de atletismo da cidade aqui, que você tinha, que foi muito pelo professor Hélio, aí você tinha o professor Gugu, professor Hércules, Gilmário, que está aí até hoje, que foi o treinador de Marili, né? Também. Então, assim, você tinha já isso também acontecendo nessa cena, e aí começa a surgir uma outra, né? Ele já, há 20 e tantos anos atrás, já começa a se desenhar. E lembrando que isso também já acontecia fora, tá? E como é que surgiu a triação? Bom, primeiro a gente vem com o desejo, assim, todo mundo, eu acho que a maioria das pessoas que se formavam em educação física tinha aquele sonho do técnico com um cronômetro no peito, né? Eu era um... Apito. Eu gostava muito, não que não gosto, mas eu gostava muito do triatlo, muito mesmo. E... É um esporte lindo. Tinha uma época que ficou meio moda aqui, né? O triatlon, né? Na realidade, o triatlo não consegue ser moda. Porque é difícil Porque de fazer. exatamente, você tem que se dedicar muito para pedalar na nossa cidade. É um esporte que, por mais que você busque que ele seja em conta, mas ele é um esporte caro. Uma bike, né? Então, assim, mas ele está novamente em alta, viu? Ele teve um momento, aí ele voltou, já está novamente aí e trazendo pessoas novas. Então, assim, como é que a triação surge? Esse modelo, como eu te falei, já tinha os clubes de atletismo, esse modelo. Isso veio espelhado em São Paulo. Já acontecia as assessorias em São Paulo, que trabalhavam com pessoas que não viviam do esporte, mas queriam passar por uma rotina tão quanto de um praticante e que já viajavam para maratonas fora do país. Faziam provas.
de fato, mesmo você falando da Bahia, no Brasil não tinha isso, essa quantidade toda de provas. Não tinha. Eu lembro que tinha do Pão de Açúcar. Né? Você tinha maratona. Os dois, tá? Que Deus o tenha, os dois, o pai e o filho, eles foram uns caras que viraram a chave do mundo do running no Brasil. Abílio e João Paulo. E através da maratona de revezamento do Pão de Açúcar, de apoiar também atletas. Sim. E de inserir isso daí para pessoas, vamos dizer assim, tidas normais, como eu falei, recreacionais, que poderiam estar indo correr maratonas fora do nosso país. Mas no Brasil você não tinha muito. Você tinha no Rio, aí você tinha Volta da Pampulha, aí você tinha Curitiba, aí você tinha algumas provas que aconteciam. Salvador já tinha tido já há muitos anos. Historicamente, se você olhar uma maratona aqui, até de um canal de televisão que assinava, tiveram as corridas do Instituto Banco Econômico também, que era muito bacana. Enfim, então você tinha essa cena. Então a gente espelhado nisso, vendo como uma nova oportunidade. Por quê? A galinha dos ovos de ouro da educação física, para esse segmento tirando da escola, era o personal trainer. E aí surge isso daí, que hoje também vê um grande momento assim para os colegas, para nós da educação física, você tem um clube de corrida e enfim. Quando vocês formaram, a tendência era ser personal. Eu não. O que se falava na turma, era. Assim, quem queria trabalhar com o mundo do fitness, ele era o professor de educação física, mas a maioria queria ser o personal, lógico. Aquilo falado, bem requisitado. Bem requisitado, né? Você tinha um retorno financeiro muito bom. Você tem até hoje, né, um retorno financeiro muito bom. Mas você vê que hoje, como tudo mudou, você tem assessoria, você tem colegas que se juntaram e mudaram, não conseguiram, não tem a perspectiva de uma academia, mas tem esses estúdios, né, de treinamento funcional, que isso funciona muito bem. Tem muita gente trabalhando na cidade e com clientela também. Cresceu bastante também. Né? Muito. Então é o cenário mesmo do mundo do fitness, né? Sim. Esse processo de criação da triação, né, passou também por buscar essa experiência fora daqui e trazer de volta. O livro tem uma história muito engraçada, que é a história do chiclete. Do chiclete, né? De Paulinho, né? Conta pra gente como é que foi essa ida para São Paulo, como é que vocês deixaram tudo ali. A gente decidiu para São Paulo, a gente conheceu um grande amigo e um grande assim, baluarte desse modelo de assessoria esportiva no Brasil, que é Mário Sérgio da Ranfan. É uma assessoria acho que hoje eles estão com mais de 30 anos já no mercado, então assim... Foi pioneira ou uma das pioneiras? Uma das pioneiras, uma das pioneiras. E ao chegar, a gente conheceu ele, chegar lá, a gente foi primeiro no Parque do Ibirapuera, que era onde ele dava treino, a gente se apresentou a ele, né, falou com ele, tá hora, vocês vão lá no meu escritório e tal. E aí a gente ficou rodando, e aí, 2 baianos perdidos na cidade de São Paulo. Eu lembro como hoje, o escritório dele era no Brooklyn, lá no Santa Amaro. E aí, pra gente achar isso e tal, e aí, de perdido. Aí uma senhorinha, não, olha aqui, a gente tava muito próximo, mas uma senhorinha colocou assim, rabiscou no papel, vocês vão aqui. Eu disse, aí, cara, tinha uns caras entregando numa Kombi, como se fosse numa delicatessen. Os caras ouviram e disseram, rapaz, olha, eu vou passar ali na porta e deixo vocês. Aí eu falei, Paulo olhou pra mim e falei, velho, já tô na roubada mesmo, eu vou aqui mesmo. Tá, esperamos. Aí eu fui na frente, assim, Paulo sentou atrás, no meio dos caixotes e tal. Beleza, fomos. É engraçado pra você ver, os caras eram de Euclides da Cunha. Estavam lá ganhando a vida também. De Euclides da Cunha, baiano de Euclides da Cunha, deixaram a gente lá, deu tudo certo. E aí fomos lá pra essa reunião. Aí lá na sala lá de Mário, tô vendo só Paulo se mexe pra cá, se mexe pra lá, se mexe pra cá, se mexe pra lá. Ele tinha sentado num chiclete na Kombi e veio na calça, pense o que ele fez na cadeira lá do escritório. Escritório então, claro. Mas assim, Mário foi um cara muito importante pra gente, mostrou que daria pra você se preocupar em ter uma empresa mesmo de clube, de comunidade, de assessoria esportiva, trabalhar com esse segmento e ter sistemas e processos e você conseguir captar recursos, de patrocínios, enfim. Então, São Paulo foi muito, muito, muito importante pra gente entender. E as coisas lá, e isso eu tô falando que as coisas já estavam acontecendo. Aí já tinha corridas acontecendo, grandes marcas já patrocinando. Esse foi 2005. 2005. Bota aqui, Matheus, foto deles dois, lá atrás, pra gente revisitar.
Tá com chiclete aí na foto? Não, deve estar escondido. Deve estar escondido, tá escondido. Aí já é... Aqui já é Recente. 2013, 2014. Já é mais recente. Esse ano aí, nós somos a terceira maior equipe do Brasil de inscritos na Maratona do Rio. A gente levou nesse ano tem uma aí foto que estão vocês 193 dois pessoas. na Maratona Braskem. Onde que tá eles dois? Ah, na Braskem. Aí. Isso aí é início. Eu tinha cabelo, tinha barba. Isso aí tinha... E Paulinho sempre essa figura sorridente. né? É um cara ri demais, é leve. É leve. Leve, ele é mesmo. Aí Aqui foi é a Braskem. Braskem. Aqui foi um divisor de águas para a cidade de Salvador. Foi minha primeira O corrida. revezamento Braskem. Ele já acontecia. Aqui já não foi o primeiro, tá? Mas ele já acontecia. Aqui próximo, aqui onde era o clube da Braskem aqui. Sim, Lembra? Costa Azul. Costa Era uma Azul, coisa isso. que eles faziam. Não abriam muito, era mais para os funcionários da Braskem, que era a Copinha, aquela coisa toda. Aí isso cresce. Eles trazem a mesma organização que fazia a Volta da Pampulha, a Maratona do Rio, e aí o cenário estrutura, muda. né? Muda, porque aí vem uma nível. prova com boa entrega de kits, medalha, já tinha a chipagem eletrônica, já tinha todo esse... Vamos dizer assim, esses pormenores de um evento esportivo mesmo. Isso que você está falando de kit, por exemplo, quando a gente se inscreve na corrida, a gente já fica ansioso pelos kits, né? Do que vem. Essa Braskem 2005, eu tava na TVE na época, né? E aí a gente acabou correndo a de 2007, 2008, sei lá. A gente correu essa prova da Braskem. Emerson Ferreira estava na minha equipe, ele era comentarista lá e estava na minha equipe. E aí a gente juntou pessoas da redação para correr. E era muito interessante isso, né? Que você fazia um time com 4 pessoas. Eram quantos quilômetros de cada um? 5. 5 cada um. Então era 20 quilômetros. Era uma meia maratona de Era uma revezamento. maratona de revezamento. Então cada um corria uma parte da maratona, né? E aí você já gera essa integração do grupo de 4 pessoas e individualmente gera a integração da pessoa que está correndo com outros. Porque você está falando aí do pace, de tentar perseguir aquela pessoa. Às vezes você enxerga uma pessoa do seu lado com o aqueles mesmo esquemas ritmo da e baia vai ali lado eram a lado. muito legais, né? Você ficava na sua baia, né? Porque assim, era um grupo, mas ele era o 1, você era o 2, era o 3, era o 4. Tinha uma ordem. Tinha uma ordem, então assim, você ficava esperando aquela ansiedade. Imagina. E aí, no caso, a gente fez 2 grupos e a gente competiu entre si, né? Qual grupo ia ganhar? O grupo 1 e o grupo 2. Então eram 8 pessoas já competindo numa quem maratona. A minha equipe ganhou, a minha com o Emerson. Mas foi assim, foi por pouca coisa. Mas ganhou. É assim, todo mundo começou a treinar um pouco antes para poder aguentar correr os 5 km. Porque não é fácil não, viu? Fazia academia, corria lá, mas 5 km nunca tinha chegado. Então eu tive que Você vê o quanto, né? esticar um pouquinho Quanto a pra chegar importância do evento, né? Exatamente. Isso Você aqui tem é uma meta, né? uma meta inteligente que a gente vai te fazer. Eu acho assim que o sucesso da corrida de rua não é só pelo lado dos professores, das assessorias, é muito fruto dos eventos esportivos. Sim. A gente vai falar sobre essa importância dos eventos esportivos aqui, né? E do crescimento também, que já não é mais só um evento esportivo, é um evento, às vezes, musical, artístico. É verdade. E tudo mais. As empresas estão abraçando, os clubes de futebol estão abraçando, Supermercados, hoje os supermercados As marcas, estão né? abraçando. você se inscreve numa corrida do supermercado, velho, você praticamente ganha um kit que é para uma semana de comida para sua casa. Vocês que são da parte de comunicação, isso nada mais é assim, eu estou associando a minha marca ao quê? A Ao saúde. ambiente. Saúde e bem-estar. Então é isso que eles conseguiram perceber e despertou, e logicamente com o momento que está acontecendo. E tem pesquisas que mostram que as pessoas da geração Z, né, das mais jovens, estão parando de beber e estão se dedicando mais ao esporte, cuidando mais do corpo e tal. Então é tudo. E isso eu vejo na prática, viu? Isso eu tenho dizendo que pelo meu aluno, aluna, você vê isso, eles num lifestyle, assim, se cuidando muito, muito, muito. E a triação, qual é tem mais gente de que idade ou é bem variado? Olha, esse ano ele deu uma variada. Eu trabalhei, eu não conseguia conversar abaixo de 40 anos. E não pelos erros dos meus sistemas e processos. Tá? Mas agora a gente tem a partir de 20 anos, mas com isso que você falou, a consciência de se praticar exercícios de forma segura, de eu cuidar da minha saúde, de eu fazer um exame, de eu respeitar os meus limites. Claro que você precisa estar ali como orientador, aquilo que a gente estava falando. Qual é o meu papel de intervenção nesse momento aqui como professor de educação física? Treinador de corrida, que quero fazer com que ela do 0 corra 5 quilômetros ou chegue até uma maratona. De fato, assim, essa população, vou falar assim, dessa faixa etária mudou muito e que bom.
Sim. Não que eles não gostem de fazer uma farra, não é isso. Sim. Mas não é só a farra. Se preocupam muito em cuidar da sua saúde. É isso, você falou da saúde, é importantíssimo fazer uma avaliação física, né? A pessoa não chegar da noite pro dia... É médica, né? Não chegar da noite pro dia... Uma avaliação correr e pré-participação. É importante que a gente tenha. Que vocês exigem isso, né? A gente exige. O nosso modelo de negócio, a gente criou para que a pessoa, pelo menos, ela tenha um plano de saúde, que ela tenha condição de ter um plano de saúde para poder fazer exame, para ela poder treinar e pagar. Enfim, eu concordo aqui que se todo mundo, vou botar da nossa cidade aqui, for querer ter um exame médico para praticar exercício, e se ele não tiver plano de saúde, ele for depender, e aí, desculpe eu falar, a morosidade do sistema, ele não vai fazer exercício tão cedo. Concorda? Só que, aí em contrapartida, se você quer, aí baseado até em algumas classificações da própria ciência do esporte, a atividade ela é o quê? De baixo risco, médio, de alto risco. Se você quer do médio para o alto risco uma atividade, qualquer que seja a prática corporal, eu preciso entender o meu quadro de saúde. Sem dúvida. Tá? Agora, se eu tenho dúvida, você não vai ter... Você não sabe se você tem um fator hereditário, se é da noite para o dia que você já quer se preparar para correr uma meia maratona, a gente não pode negar que o risco vai estar aí. Se tem alguém na família que já teve um problema cardíaco, não. Exatamente, o histórico familiar ele é... Muitas vezes, né, o aluno novo, estou falando assim, de uma forma bem genérica, né? O aluno novo está buscando algo para melhorar a forma física, né? A gente tem uma matéria lá no site, né, na Arena Livre, arenalivre.com, tá? Sobre essa questão das pessoas com sobrepeso, né? Como é que elas iniciam, quais são os riscos, quais são as condições para ela começar a se exercitar, seja num clube de corrida, né? Com assessoria esportiva, seja com natação, seja com a atividade física que ela preferir, que ela achar ideal para ela, né? Então fica essa pergunta, correr com sobrepeso é perigoso? Como é que deve começar essa atividade com segurança? E aí passa, eu acho que é essencialmente essa questão da parte clínica, né? Da parte médica. Médica, né? isso. Antes de chegar até vocês. Faz uma avaliação pré-participação, gente, quem pode. E se você não tem um plano de saúde, mas você está no seu orçamento que você pode procurar um cardiologista para poder fazer um exame, levar, é importante, ver também os marcadores de sangue. Se eu estou muito acima do meu peso, eu tenho que iniciar de uma forma gradual, progressiva, eu vou caminhando. Se eu puder, lado a lado, dar uma atenção também à minha parte musculoesquelética, é importante fortalecer, do que assim, já vou... Porque aquela história... Se a pessoa puder ter um monitor cardíaco... Sim, monitorar, né? O que ela está acontecendo, né? O seu ritmo e tal. O que assim, é correr ou sair correndo, né? Então, agora, aí assim, muita gente fala, mas também para eu poder correr vai ter que ter tudo isso. Tudo isso. Eu sei que isso pode soar como dificuldades, mas a gente não pode negar que o que a gente precisa ter, eu tenho que falar primeiro de um padrão. Com certeza. Não é? Porque assim, o N aumentou. Consequentemente, aumentam-se mais problemas. A gente está presenciando algumas coisas aí na mídia, né? Sim, né? Gente jovem tendo... Mal súbitos, enfim, tem... Mas assim, então, se você está querendo, volta a dizer, partir, engrenar para uma questão dessa, não, quero correr uma meia maratona, eu não faço nada e já quero correr. E você pode, você tem uma ideia, a gente deixa de ter clientes porque ele não quer apresentar um exame médico. É mesmo? Com plano de saúde. Como eu já peguei gente de 40, 45, 50 anos que nunca tinha feito um exame. Eu sei que você vai contratar, tem médico que já não precisa tal. Mas olha, gente, eu vou ser sincero, por segurança, e para você fazer um trabalho sério, eu acho que assim, a depender da sua faixa etária, a depender do que você tem de histórico familiar, eu preciso fazer um exame médico. Sem dúvida. Sempre que eu vejo alguém morrendo de mal súbito, eu marco meu cardiologista. Falo, doutor Rafael, velho, como é que o cara morre? Eu tenho medo de correr. Ele fala, não, rapaz... Não. Muita coisa que era. Tem que ter calma também, assim, mas assusta, né? Ano. Como eu faço Pronto. Ele mostra que falou, rapaz, daqui seus exames, tá tudo beleza. Claro, ele tá certíssimo. A fatalidade das grandes, aquela coisa. Que pode acontecer. Com qualquer um. Gente que é preparada, do nada, corre. Você pode, sim, claro que pode. E a gente, deixa eu falar aqui do 585 Estúdios, né, que abriga as melhores produções audiovisuais daqui da cidade, de Salvador, da Bahia, né? Um estúdio completamente equipado e voltado para as produções de alta qualidade. A gente tem aqui, né, a gravação de programas voltados para saúde, bem-estar e esportes, né, como o Arena Livre. A gente fala de automobilismo, a gente fala de esportes
femininos, as mulheres em destaque nos esportes femininos. A gente fala sobre futebol pra caramba. Então, 585 Estúdios sempre antenado no que há de melhor, né? O melhor cardápio de conteúdo, com certeza, é feito aqui. E está abrigando essa novidade que é o Arena Livre, né? Um espaço para a gente falar de esportes, de saúde, de bem-estar. E a gente está hoje aqui no nosso programa de estreia com o Diogo Andrade da Triação. E por falar em saúde, vocês se preocupam, além da atividade física, também com a nutrição dos seus alunos, né? Com o sono? Como é que funciona isso na Triação? Bom, são pilares, né? Mas assim, se você quer ter um bom desempenho, eu preciso não só treinar. Até porque, assim, os ganhos, as melhoras, as evoluções que vocês vão ter frente a programas de exercícios, ele vai ter que estar associado a uma boa nutrição, preciso estar bem nutrido. Sono, gente, é o mais reparador. O que eu vejo gente falar assim, não, eu vou hoje fazer um treininho leve para eu recuperar. Não recupera, não. O que recupera você após sessões de exercício é eu descansar e eu me alimentar bem. Então, se faz ainda mais necessário a presença do profissional da nutrição, que é uma outra coisa também que é importante, para você poder cuidar, se nutrir, sua célula está bem nutrida, para ela conseguir enfrentar e ir superando as demandas do esforço do exercício. Em alguns casos, você precisa ter também a parte da fisioterapia, é muito importante, são profissionais assim, ou salvam a gente, atenuam, enfim, então assim, é uma cadeia, né, de profissionais. Você tem um específico com todas essas, vamos dizer assim, essas atividades complementares. Aí tem a parte dentro da própria educação física, os profissionais que cuidam da parte musculoesquelética, né, que é o fortalecimento muscular. Então, são pontos importantes. Aí eu volto a dizer a vocês dois, quem está aqui vai dizer, pô, esse cara aí também está aqui. Eu sei, mas assim, não precisa ser tudo de vez para te sufocar, claro. Mas vai depender de um momento que se você tem a condição de associar a todos esses profissionais, só seu corpo tem a ganhar. É porque é o seguinte, você falou uma coisa muito interessante, que você vai correr ou sair correndo, né? Porque eu sei que vocês ensinam a correr, vocês ensinam a melhor postura, movimentação corpórea, né? Tipo de pisada, tudo isso é acompanhado por vocês. O treino, né? Que é específico para cada aluno, se o aluno corre mais assim, corre mais assado, se ele aguenta isso, se ele aguenta aquilo, tudo isso é feito minuciosamente por vocês. Nas Olimpíadas, o atletismo, né, a maratona, é um esporte à parte. Então, eu acho que tem que ser encarado dessa forma. Correr, praticar corrida de rua, você está aprendendo a praticar um novo esporte. Para mim, na minha opinião. Não, você está certíssimo. Se eu corro na esteira apenas na academia para fazer o aeróbico, é uma coisa. Agora, se eu aprendo a correr para disputar uma prova de 5, de 10, de 20, isso vai evitar que eu lesione meu joelho, que eu lesione minha lombar. Certíssimo, aquilo que eu te falei assim. Eu posso utilizar a prática do running, e como te dizia o saudoso Kennedy Cooper, né? Porque você sabe que o nome Cooper é porque é o dele, né? Do criador. Então, assim, eu posso utilizar, não, eu vou utilizar para estimular o meu sistema cardiorrespiratório e ter diversos benefícios, 30 minutinhos a 40 minutinhos ou na esteira ou na orla. Claro, eu preciso entender também o que é que eu estou fazendo, até para que meu corpo responda bem. Sim. Mas aquilo que eu te falei, eu já quero ir para uma meia maratona, ou vou para uma maratona, eu já vou para provas de ultra endurance aí, que é acima de 50 quilômetros, que tem muita gente fazendo isso. Ultramaratona. As ultras maratonas. Eu preciso me cuidar, eu preciso entender. E o que a gente encontra hoje muito assim, em alguns... A dificuldade é porque o prático ele está se tornando cada vez mais prático. Não é que estão... Mas tem gente negando a importância de treinadores, daquela pessoa que estudou. Claro que eu sei que... Fazendo planilha no ChatGPT. Claro que eu sei que com o tempo você desenvolve uma experiência prática. E isso é bom, que você tem condições de conversar com o seu treinador. Como treino na academia, né? Você já malha 10 anos, você já sabe para que serve cada exercício. Exato, e você consegue conversar com o seu treinador e também contribuir para aquele ajuste. Isso é normal acontecer. E eu acho que isso é até bacana, é um desenvolvimento pessoal. Não é? Sim. Então, assim, mas o que você falou, você está certíssimo. Eu tenho que... Quais são os graus? Eu tenho que atribuir graus de importância. Quero melhorar uma marca nos meus 5.000, quero melhorar uma marca nos meus 10.000. As coisas mudam. A demanda ela é maior. O tipo de treino. A gente vai se cercar para atenuar chances de desordem musculoesquelética, algum risco de lesão, mas
que pode acontecer, a gente não vai negar isso. E até o caminho que essa pessoa tem que fazer em ritmo de treino, né? Até chegar à prova. Exato, claro. Você vai... prova, você desacelera isso, você vai, que a gente chama, né, do ciclo preparatório, que se utiliza o termo aí da periodização, né, do treinamento. Você vai crescer, isso aí você vai ver. Não, o maior pico de carga para essa pessoa aqui vai ser 3 semanas, não, para ele 4 semanas. Eu tenho que entender que eu vou preparar você com 30 anos e uma pessoa com 60 anos para uma meia maratona. De forma, vamos dizer assim, de uma forma geral, o de 60 anos ele leva mais tempo para recuperar do que o de 30. Sim. Claro que você vai encontrar gente de 60 anos que corre muito mais do que o cara de 30. É isso que eu ia falar, o cara de 60 anos já corre há 30 anos, o cara de 30 só corre há 10. Exato, então assim, mas eu preciso também entender isso. Eu preciso entender, em alguns momentos, o ciclo ovulatório menstrual da população feminina. Perfeito. Então assim, e isso vai um tete a tete, é um refino, claro que não dá para ser aquela coisa tão individualizada, mas você tenta ao máximo chegar próximo do seu aluno. E como é que estão os idosos? Porque a gente vê o Dr. Drauzio Varela começou a correr maratona com 70 anos de idade, né? Ele sobe as escadas, né? Ele sobe para o prédio dele, sobe de escada. Aí alguém perguntou assim, e não desce? Ele, não, descer é só para prejudicar o corpo. Lombar, coluna, joelho. Aumentou a procura de gente de pessoas idosas para... pessoas mais velhas, assim, a partir de 60 anos, que querem, que tem condições, numa boa. Lá na minha rua tem um chamado Bira. O cara corre todas as provas, 5, 10, 20. Aí. Encontro ele na rua assim, e aí, Bira? Não, corri 20 km hoje aí na prova tal. Falei, já foi, já voltou. A gente tem Belmax, que tem 73 anos e corre muito também, bem, né? É. Mas isso aí, gente, você vê, eu vou dizer assim, o idoso, a pessoa de mais idade, que você vê fazendo isso e que é saudável, é porque a mocidade foi saudável. Sim. Senão não teria aguentado. Claro que eu posso ter me cuidado, e aquilo que a gente falou, o histórico genético, seu histórico, acabe lhe tirando um pouco disso aí, mas... Quem tem uma mocidade saudável vai envelhecer muito bem. Deixa eu pedir para colocar aqui, Matheus, também aquela matéria que está lá no arenalivre.com sobre cuidar do corpo e da mente, né? A gente está vivendo aí uma época, né? Eu diria que a última década talvez, um agravamento das questões de saúde mental, né? Burnout, estresse, síndrome do pânico. Ansiedade demais. E... acredito eu que muitas pessoas buscam, né, a corrida de rua, buscam a triação para dar essa aliviada na mente. Não só cuidar do corpo, mas também dar essa aliviada na mente. E aí vem talvez um ponto oposto, que seria como é que você cuida da mente correndo meia hora, 1 hora, 2 horas. O que é que as pessoas pensam? Algumas ouvem música, algumas preferem correr sem ouvir música. Você deve ouvir muita coisa. O que acontece é o seguinte, pensei nisso, pensei está cada vez mais comprovado pela ciência, né? Boas pesquisas com excelentes desfechos, com graus mesmo de eficiência da própria pesquisa, da terapêutica lado a lado medicamentosa, da prática do exercício. Até para uma diminuir a outra. Né? Exatamente, ao ponto de você conseguir atenuar um pouquinho, reduzir assim, vou falar a droga, o remédio, né? Você vê isso com muita propriedade, com bons trabalhos, e você vê isso muito na prática. E na realidade, isso não independe, isso independe se é o som, como você perguntou, ou se eu vou pensando demais. De fato, o que acontece é o efeito em cascata do exercício. Até a concentração. Exatamente, do exercício, nessa parte mesmo dos benefícios do ponto de vista do humor. Tem, da relação, né, exatamente essa relação que a gente sabe mesmo, hormonal, não é? Então, assim, as pessoas, de fato... Agora, assim, existem situações, isso que é bem interessante, o exercício é bom, é importante, a gente sabe que tem, mas você também tem que ver as fases e os estágios. Muitas vezes, você vai pegar uma pessoa que está com essa oscilação de humor, e para ele estar com aquilo ali, vocês vão de convir, é que o cérebro dele está cansado, a mente dele está em turbilhão. E a gente não pode negar que o exercício, a depender da dosagem, eu possa estar gerando mais fadiga central, cansaço mental. Então eu preciso também fazer aquilo que a gente está se preocupando, que a gente falou aqui muito. Como é que eu vou iniciar a minha corrida? Como é que eu vou iniciar lado a lado essa terapêutica, dessa prática de exercício, desse programa de exercício com esse tipo de população? Sim. Eu tenho que entender esse nível dele qual é o nível dessa oscilação de humor? Não, vamos começar.
E aí você pensa que 10 minutos já serve. Aí eu vou fazer aquela analogia. Aí o cérebro fica mais forte. Vamos botar mais 15 minutinhos. Vai gradual. Tem que ser gradual, progressivo também. Não posso pegar um cara desse, não, eu vou lhe preparar agora para você correr uma prova de ultra endurance de 80 quilômetros que você vai... Não, calma. Vai ser pior. Agora, de fato, tem gente que transfere pro esporte. Esse você tem hora que você tem que dar aquela segurada, sabe? Não, peraí, calma. Vamos com calma, vamos organizar aqui. Porque assim, eu sou um cara que eu gosto de ser muito conservador também. Eu acho que assim, a gente tem que permitir ao nosso corpo ele entender, ele absorver a demanda e se tornar, vou dizer aqui, mais forte. Para que você consiga ter a longevidade desse praticante. Não estou dizendo que a gente na triação, a gente não erra, que a gente calcula e dimensiona, pô, e quando ficou equivocado, e aí você tem que estar ali. Vocês são da área, assim, a gente gosta de trabalhar com aquele método de pensar, os design thinks, já ouviram falar? Já. Gosto muito daquilo ali, porque você experimenta, você conhece, você não precisa... Eu desenhei para Castellucci que ele vai correr durante 6 meses, eu quero que ele chegue com 40 minutos. Mas eu não vou esperar 6 meses, já que... Porque não vai dar, será que não vai ser com 3? Então eu volto, vamos equacionar de novo, vamos entender. Refazer. Então, assim, trazer, se abraçar, é isso que eu digo. A educação física, esses sistemas que quem quer treinar para uma maratona, é uma análise de SWOT, sabia que você faz? Você faz uma análise de SWOT. Só que eu não estou utilizando algumas métricas que o pessoal da administração, quando vai abrir um restaurante ou que vai abrir uma loja, está utilizando. Mas eu uso pontos fortes, pontos fracos. Então você faz uma análise de SWOT ou uma... Dificuldades, virtudes. Como o corpo responde. Se for no nível de alto rendimento, quem é o meu concorrente? Ele está melhor em mim em quê? Ele desce melhor, ele sobe melhor. Então, essas coisas são importantes a gente estar trazendo. E como é que a triação conseguiu, num país como o nosso, sobreviver nesses 20 anos? Assim, quais os desafios que você se enfrentou? Qual foi a maior dificuldade que você teve? Pandemia? De manter-se. Imagino que... A pandemia foi duro para todos, né? Eu acho assim, foque no cliente. Entregue de fato experiências verdadeiras. Precisa citar, eu sei que todo mundo fala de moda, de tudo assim, mas tente tornar o seu negócio uma tendência, entendeu? E assim, uma coisa que quem me conhece, assim, tem gente que fala, pô, velho, o cara é bom, mas ele é cri-cri pra caramba, ele vai lhe cobrar. É porque eu acredito, eu pautei dessa forma. Então assim, não é aperto de mente, mas eu acho que assim, é a melhor experiência. Eu gosto de entregar mais do que saúde para o meu aluno. E foi isso que a triação como um todo, ele busca. Eu digo não, minha equipe técnica toda diz não, a gente tem pilares, a gente tem sistemas e processos bem claros pra gente. Porque assim, eu acho que é dessa forma que a gente consegue, aquilo que eu tô falando sempre pra vocês, tá claro pra mim o papel de intervenção da gente, entendeu? Naquele momento ali. Você que só vai começar caminhando ou você que já correu uma maratona. É isso que a gente precisa, tá? E você também promove o quê? Você junta seus alunos, aí viaja para outro país, né? Teve prova de ciclismo, né? A gente tem isso já é um fenômeno também, o turismo esportivo. A gente também... Então a gente junta grupos para viajar, a gente tem um projeto, além da corrida, que é o cicloturismo, que esse ano está indo, em 2026, está indo para Puglia. Geralmente entre 30 a 35 pessoas, contrata um operador local, então você vai. Esse ano a gente já tem viagem aí para Lima... aí tem no Brasil, fora de Salvador, tem Porto Alegre, Rio de Janeiro, mas a gente já rodou o mundo aí praticamente todo aí. Esse domingo agora mesmo eu vou estar na volta da Pampulha, eu estou viajando na sexta, mas eu já tenho alunos correndo a Maratona de Valência no domingo, que é uma das melhores maratonas do mundo, já teve gente em Nova York, enfim. Mas isso não é só a realidade da triação, isso é a realidade hoje do mundo e das assessorias como um todo. Então foi mais uma forma, assim, eu até digo assim, eu conheci lugares no mundo por causa da corrida, por causa da triação. Você corre também, né? Eu gosto de correr, eu corro muito prova de trilha, né? A gente também tem esse segmento que é o trail run, né? Que é correr na trilha, então eu gosto muito de provas de trilha. Desafiador, hein? É mais desafiador. A minha última agora foi aí ao TCD na Chapada Diamantina, uma prova boa que está crescendo muito. Então vamos dizer assim, é um outro... Dentro da corrida, vamos dizer assim, é um outro segmento que cresce muito, que é a corrida de trilha. Vou falar em crescimento, deixa eu só botar aí as imagens dessas provas que viraram tendências
recentemente, né? Que são as provas com show, né? Deixou de ser apenas uma corrida. Você vai lá, corre seus 5, seus 10, seus 20 quilômetros. Quando acaba lá, tem um show de algum artista famoso. E assim, acho que, pelo menos para mim, o primeiro que eu vi fazer isso foi Bel, né? Com a corrida 100% Você. Tem umas imagens aí que são impressionantes, né? A quantidade de gente participando da corrida. Ó, Bel aí, ó. 73 na ativa. Fera demais. Agora tem umas imagens impressionantes do alto, como tem gente. João Pessoa deu 15 mil pessoas. Ó, esses shows Fenômeno. já tinham organizações que já realizavam. A Vila Forma também, a Track Field. Agora, isso é Pocket. Exato, perfeito. Agora, assim, Quebrar o gelo. vamos dizer assim, nessa magnitude, assim, Bel é um dos pioneiros. Apesar, assim, que você já tinha, assim, muitos anos atrás, pode falar nome de Pode né? tudo. Pode. Há muitos Arena anos Livre. atrás tinha Aí Arena pra Livre. falar o que você quiser. A Nike tinha uma prova, a Nike 10 em São Paulo, ela já tinha esse show. Eu fui para essa prova, 2007, foi 2008, pô, eu assisti show de Frejá. Legal. Já fui, então assim, mas assim, de fato, esse fenômeno assim, na nossa cidade, nessa magnitude, nessa relevância, apesar que já chegaram outros organizadores, já teve a AMB, teve a Corrida do Bahia. Corrida do Bahia com Timbalado. Com Timbalado de Piscirico, a AMB foi Coisa filho do Vitória, Jorge. Então, Vitória é seu time. Não, eu sou Bahia, então não preciso dizer nada. Eu sou Bahia. Então, o Belmarx, ele, assim, sai com esse formato, ele e os filhos, né? Então, Rafa e Pipo. o Rafa Pipo. Então, assim, é um fenômeno. Tem É incrível. 15 mil pessoas, né? Tem prova deles aí. E qual foi o maior desafio dessas suas provas? Qual foi a prova mais difícil que você falou assim, porra, eu acho que agora vou ter que parar aqui, não vou chegar... Pra mim, minha ou de clientes que eu levei? A sua pessoal. Foi um 138 quilômetros que eu fiz no Caminho da Fé, entre Águas das Pratas e, na realidade, a prova como um todo, eu já fiz essa prova ela em quarteto, eu fiz solo e eu fiz em dupla. Dupla foi o 220, foi eu e minha esposa. Caramba. E a gente saía de Água das Pratas, que é em São Paulo, e chegava numa cidade chamada Paraisópolis, que é em Minas Gerais. É uma prova, chama-se BR-135. E teve um ano que eu fiz os 138 dela solo. Caramba. Então, assim, foi bem desafiador. Eu fiz uma prova para 22 horas, Caramba. onde eu tive 29 minutos de sono. E é uma prova que você tem que criar a sua estrutura, né? Então, você tem que ter seu veículo, você tem que ter seu staff. Uma prova que você passa por previsão de sono, você perguntar assim, fiz isso. Como praticante, queria entender também como é que um corpo reage desde as rotinas dos treinos e agudamente como é que isso se comporta, até para que você possa ter mais práticas para poder treinar pessoas que acabam nos procurando para isso daí. Então foi, mas uma prova belíssima, é uma prova no Caminho da Fé, o Caminho da Fé, lá de Aparecida. Eu não faço ele todo, porque ele todo dá um 320, a prova ela sai um pouco dele. Mas você passa por... Aí você passa por pelos peregrinos, você passa por lugares assim maravilhosos, lindos mesmo. Você tem um lugar assim que chega assim bem emocionante, que é a Porteira do Céu. Você sobe. Quando você chega é uma porteira mesmo, você passa e aí tem uma imagem. Porque assim, tem muito essa temática da fé, né? Sim. Religiosa. A gente está em dezembro, né? Dezembro está começando. Queria que você pensasse um pouquinho no seu 2025. O que é que teve de especial? Qual foi o momento mais especial para você? Seja pessoal, seja profissional. Olha, Dá uma varrida aí no cérebro. Para mim, eu acho que assim, o crescimento da minha empresa, cada vez mais... Mais um ano de sucesso. Mais um ano né? de sucesso. Cada vez mais o reconhecimento profissional, isso é importante, não vou mentir, que a palminha, o coraçãozinho é bom, né? As conquistas dos seus alunos. As conquistas dos acredito, alunos, né? exatamente as conquistas dele, a gente não vai negar. Então, assim, só tenho mesmo a agradecer pelo ano de 2025 do negócio. Espero que, assim, o mercado, assim, não é que eu quero romantizar, não quero ser a palmatória do mundo, mas, assim, até o meu próprio negócio, a gente precisa estar atento, equacionando, para que a coisa fique mesmo aí. Porque, assim, aí eu volto lá atrás. Eu fico muito feliz porque, assim, você está vendo muita gente praticando exercício. Você está vendo grandes marcas chegando e também apoiando. Né? E isso acaba, aquilo que a gente falou, girando uma cadeia. Então, assim, o 2025 eu só tenho mesmo a agradecer. Muito feliz mesmo por tudo. E sucesso, tanto empresa, sucesso profissional, sucesso pelos alunos.
Enfim, tá sendo um ano muito bacana. E quem estiver nos assistindo aqui, que quiser participar da triação, como é que faz? Procura aonde? Ó, você tem a nossa central de atendimento, né, que é através do 981958364, fala com Carol, que é a parte da administrativa. Vai passar todas as informações. Tem a nossa rede social, que é o _triacal, né, que é sem cedilha, sem tio. E tem o nosso site, que é o triação.com.br. E a pessoa de qualquer bairro de Salvador, vocês atuam mais em algum bairro específico? Isso, em que bairro vocês estão? Que vocês começaram em um lugar só, depois dois, Foram como é que está hoje? Hoje a gente tem, assim, a gente procura atender os dois momentos da cidade, né? Então, assim, eu tenho treinos na região ali de Patamares, ali você entra aquela escola pan-americana ali que atrás, sim, você sim. vem, da Delva ali que você sai, Sim. sabe? A gente fica ali, terças e quintas, a gente tá na Centenário, tá no loteamento Aquários, Jardim de Alá, os sábados da gente um pouco itinerante, Ondina e Jardim dos Namorados. Então, Sábado assim, é aquele treino especial, né? sai, local, exatamente. você treina A gente todo dia. acaba, essa época do ano a gente acaba mudando muito, né? É importante isso até para eles mesmo, sem perder qualidade Vocês técnica e fizeram propósito do treino. Conhecendo a cidade. A gente tem um projeto, ele tá tem uns tempos que eu não faço ele aí. É hora de voltar. Que é massa. que é o Conheça Salvador Correndo. Qual foi a nossa ideia do Conheça Salvador Correndo, né? A gente uniu o esporte e as edições foram sensacionais. Então, em 2026 eu vou editar mais uma aí. Deixa só sair Eu vou estimular você. Vou sair... Não, vai sair como é que eu posso dizer assim? Um espaço que a gente precisa, a cidade precisa povoar ele. Então, mas deixa aí que eu vou tentar ser o pioneiro isso daí. Ele está por reforma. Então, assim, a ideia era levar as pessoas para, através do esporte da corrida, eles conhecerem, ocupar o espaço. A gente precisa ocupar o espaço público, não é? A corrida de rua, os clubes de corrida, Exatamente. as assessorias esportivas já são uma ocupação E muito considerável. foi bacana. A última edição do Conheça Salvador Correndo, a gente uniu o esporte, essa questão do espaço público e questão histórica. Nós levamos até a estátua de Maria Quitéria, Na Lapinha. na Lapinha. E tinha muita gente que aí eu coloquei eu tinha uma aluna historiadora, até agradecer Cris Lírio. Ela chegou e falou um pouco da Correu também? Correu, a gente correu e a gente foi pelo Santo Antônio, né? A gente saiu do sim. Campo Grande, foi e Ó, tal. que coisa E aí linda, descia, linda. quando chegou ali no Santo Antônio, a gente subiu sentido a Soledade. E aí paramos lá. Então, assim. Quantas e outros? pessoas? Esses treinos davam 120, 150 pessoas. Aí fui para Largo 2 de Julho. Eu, assim, acho que vocês também. Eu sou apaixonado pelo centro antigo da nossa cidade. acho lindo, Eu sou apaixonado pelo. Até porque foi a minha história também. Então, e assim, o que eu posso, eu sempre estar levando as pessoas. Mas a gente vai editar ele de novo. Ele é um projeto bacana. Maravilha. Bom demais. E saindo um pouquinho de esporte, o que é que você curte fazer? Ver filme, série? O que é que você mais gosta? Leitura? Passear com a família? Eu procuro estar com minha família. Isso é bom. Sua mulher corre também, né? Imagina. Corredora. A esposa é corredora. Meu filho ficou muito tempo corredor, mas agora é normal, foi para a monocultura do esporte. Qual é? Futebol? Futebol. Tá com nos idade? 13 anos. É Bahia da também? idade ou- do Claro, velho. idade- Joga nessas escolinhas de Aí futebol. quando, gosto quando pra chegar caramba. no fim da adolescência, começa a querer ficar fortinho, Velho. pra Mas academia. correu muita prova, a gente levava muito para as provas kids, que é uma coisa também que é legal. Sim, isso é legal. Que as organizações colocam para. Vai ter até agora, até uma aí, viu, gente? Quem puder, a maratoninha aí. Tem Legal. do Como é? pessoal. É da MP3, elas estão fazendo aí um evento. Tem um circuito só Eu pra acho criança e tal? É só para criança. Eu acho Legal. que é de 6 a 12 anos, tá bem bacana. Então, assim, eu gosto disso. Adoro séries, sim. Gosto muito de ver séries. Umas boas aí pra gente assistir. Rapaz, olha, as séries Você mais assistiu esportivas, gosto pra caramba de Isso é legal, tá rolando Porque muito não também, falta, né? né? Documentário. Séries. Documentário. Gosto muito de documentários, sabia? Histórias assim. Um exemplo, vou dar um exemplo. História de Paralama de Sucesso, história dos Beatles. bacana. Agora eu tô revendo de novo aquela do Disney, que é a história dos Beatles. que eu sou. Anthology. Eu gosto pra caramba daquela ali. Tô revendo de novo, muito, muito aí. E. Praia, gosto muito da praia também, né? Fui um cara que, no livro fala, antes de eu fazer educação física, eu morei no Morro de São Paulo, né? Sim. Fui garçom de praia. Garçom de praia. Fui garçom de praia antes de entrar na faculdade. Procuro. Mas Agora, se a vida. responde o seu Agora a vida é muito literalmente corrida. Agora eu tô meio quieto, assim, mas tem vezes que eu não. Eu viajo muito com o evento, levando gente pra. E aí você não para muito em casa, né? Mas assim.
porque eu posso estar dando aquela relaxada, desopilada. Mas até em viagem também você acaba assistindo alguma coisa, né? Sim, com certeza. E você não se arriscou no surf, não, lá em Morro? Não, surf não. Eu fui bom de Jacaré, né? Jacaré eu fui muito, viu? Não. Lá tem uma primeira praia ali, tem um pessoal na Praia do Moleque, assim. Mas, assim, sou um cara da praia, gosto muito da praia. Mas hoje eu procuro estar muito com minha família. Aos domingos. A gente só tem domingo, cara. A gente só tem o domingo. O tempo que tem. E olha quando não tem uma prova, entendeu? Assim, eu fiz uma conta, assim, eu acho que até o primeiro semestre, assim, era... Perdeu quantos domingos? Quantos domingos, assim, que a gente já trabalhou. E aí você não perde só o domingo, você perde o aniversário de não sei quem, você perde o churrasco de não sei quem. Muda um pouco a sua rotina como um todo, entendeu? Eu trabalhei domingo mas você... 10 anos. Você perde aniversários, perde... Agora sim, vou ser sincero, é muito gratificante. É legal. Muito gratificante aonde eu cheguei. Cheguei através da educação física, cheguei através da triação, relacionamentos, pessoas assim que passaram na minha vida, importantíssima. Muito assim. Quantas pessoas já passaram só no triação aí? Mais de 1000 fácil. Mais de 1000? Pô, muito mais, cara. Muito mais, assim. E pessoas que só fizeram assim... me engrandecer e me construir como pessoa, como ser humano. Eu sou muito grato. Sou um cara meio calado, assim, não externalizo muito, assim, mas assim, eu só tenho a agradecer tudo que a educação física e a triação foi na minha vida. É na minha vida. Beleza. Então passa aí uma mensagem para nosso 2016. Olha, eu vou passar aquilo que, assim, para mim que é o propósito e assim, sem até conhecer, mas eu sei que é a missão do Arena aqui, apesar de ele ser uma arena livre, mas que as pessoas busquem cuidar da sua saúde, que as pessoas entendam o que está fazendo. É livre, mas assim... O corpo é uma máquina, né? O corpo é uma máquina. Olha, você falou uma coisa interessante. É a máquina mais saiba que tem. É porque a gente agride demais e chega um momento que ela falha. Mas se você for olhar, ela vai tentando ali, você deu uma porradinha, ela vai e contorna, mas chega um momento que não dá. Mas a minha mensagem é essa, gente... por mais que eu tenha falado aqui, que em alguns momentos pareça que é coisa demais para você fazer exercício, mas não, vá fazer seu exercício. Procure, se você tiver condições, procure sim uma pessoa para poder estar te acompanhando, procure um médico, não deixe de fazer exercício, cuide da sua saúde, procure ter hábitos saudáveis. E assim, a vocês dois, assim, muito obrigado, porque a gente precisa disso daqui. É disso que é a rede social. Faça todos os recortes dos entrevistados, porque isso vai ser uma produção, como a gente falou, de conteúdo de qualidade, que vai ter engajamento, para que as pessoas possam ver, porque está muito tumultuado isso também, entendeu? Vocês sabem disso. Sim. O galo canta de um lado, o galo canta do outro, e a pessoa fica ali no meio, perdida. Então, assim, se tratando de corpo, de exercícios, o que vocês puderem fazer, a gente vai ficar muito grato a vocês. Pois é, porque aqui não vai ter fake medicina, não vai ter nada, né? Aqui a gente vai ter... Não, e não tem que ter mesmo, não. E assim, eu digo a você que vocês vão trazer... Eu não sei, né? Mas assim, a quantidade de pessoas boas, sérias, com capacidades, que vão poder sentar aqui e ter um bate-papo leve, né? Agradável, mas que desperte consciência e educação nas pessoas. Beleza. Muito obrigado, Diego, pela participação. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Valeu, obrigado mesmo. É um prazer estar com vocês aqui. Bruno Pociúncula, a gente volta no próximo programa, sempre com um convidado especialíssimo aqui no 585 Estúdios, né? Criatividade, produção, entrega, tudo acontece aqui. E o Arena Livre está começando, abrindo portas, né? Recebendo uma porta aberta e abrindo novas portas para a gente falar sempre de saúde, bem-estar e de esportes. Valeu? Até a próxima. Bruno, valeu, também, Diogo, um abração. meu parceirão aqui do Arena Livre. Você tem muitas notícias, informações e dicas para a saúde também lá no arenalivre.com. Acesse, se informe, se mantenha bem informado e sempre ligado nessa questão. A gente vai sempre trazer aqui temas voltados para saúde, bem-estar, esportes e tudo mais que você merece saber. A gente vai aqui cuidar de corpo e mente, sempre com excelentes entrevistados. Valeu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau.